Alô, gente, tudo bem com vocês? Eu nunca imaginei que em 2018 eu faria um vídeo sobre Malhação, porque a última vez que eu assisti a esse programa foi em 2004, ou seja, faz 14 anos. Meu Deus, eu tô ficando velha. Foi na Malhação de 2004 que eu me apaixonei pela primeira vez por Marjorie este ano, e foi quando o país inteiro se surpreendeu com uma das cenas mais cruéis da televisão brasileira. 14 anos depois eu tava no Twitter e comecei a observar uma movimentação no site e as pessoas estavam falando sobre Malhação, até que eu vi umas matérias que diziam o seguinte: Lick e Samantha, Malhação terá primeiro casal lésbico. Malhação exibe primeiro beijo lésbico entre adolescentes. Malhação trará sexo lésbico pela primeira vez na trama. Aí eu pensei, acho que preciso dar uma olhada em Malhação. Como eu já tinha perdido muitos capítulos, eu fui procurar vídeos com cenas das duas personagens e uma pessoa abençoada fez uma compilação só com cena das duas. Eu queria agradecer a você que fez isso, pessoa maravilhosa. Quando eu cliquei no link, eu pensei, bom, eu sou uma pessoa adulta, eu vou conseguir me controlar. Quando eu apertei no play, eu já tava shippando, tirando print, procurando fanfic de Limanta. E aí eu decidi que eu precisava gravar esse vídeo, então pega seu chá, seu café, sua água e senta aí pra gente conversar. A televisão, principalmente a televisão aberta, sempre foi e continua sendo uma grande influência na vida e no pensamento das pessoas no nosso país. Isso é um problema? Sim, isso é um problema porque quando um veículo de comunicação e algumas empresas têm tanto poder de influência, é muito fácil manipular as pessoas. Mas esse é um fato. A televisão influencia as pessoas. E eu não sei quando, nem sei se isso um dia vai mudar. Então, já que é assim, a gente tem que procurar o lado positivo das coisas. E esse é um vídeo sobre coisas positivas. Mais ou menos, porque pra começar eu vou falar sobre um negócio que é péssimo, na verdade. A primeira vez que eu vi um casal lésbico na televisão, eu tinha 7 anos, foi em 1998 na novela Torre de Babel. É óbvio que não teve beijo, não teve demonstração de carinho, mas de qualquer forma, foi o primeiro casal lésbico da televisão brasileira. Muito legal. Só que na verdade não, porque elas morreram. Essas duas mulheres tinham uma loja num shopping onde passava parte da história, e aí teve uma explosão nesse shopping, e as duas morreram. Foi aí que começou a minha saga de personagens lésbicas e bissexuais que morrem na ficção, porque depois disso não parou mais. Aí você pode pensar, mas personagens costumam morrer, é normal. Mas não é coincidência que tantos personagens LGBT morrem em série, não. E segundo o próprio autor da novela, a imprensa na época soltava várias matérias sensacionalistas sobre as personagens, e eu tenho certeza que o público não aprovou esse casal, porque a gente tá falando sobre 1998. Se hoje já tem muita gente que acha um absurdo ter personagem LGBT em novela, imagina naquela época. O tempo foi passando e as coisas foram melhorando um pouquinho, e a gente começou a ver outros personagens LGBT na televisão. Na última novela das 8, por exemplo, um dos personagens mais importantes era o Ivan, um homem trans, o primeiro homem trans da televisão brasileira. E nos últimos anos teve o primeiro beijo gay da televisão, teve beijo lésbico entre Fernanda Montenegro e Natália Timber, duas das maiores atrizes brasileiras. Por outro lado, a gente também presenciou em programas e em novelas personagens estereotipados, representados de forma problemática, mas de qualquer forma esses personagens começaram a aparecer. Só que tudo isso sempre ou quase sempre aconteceu na novela das 8, que na verdade passa às 10. Em toda a programação anterior, parece que todas as pessoas são heterossexuais, porque a homossexualidade ainda é tratada como um assunto polêmico, inapropriado para crianças e para adolescentes. E agora, depois de 22 anos no ar, numa temporada chamada Viva a Diferença, Malhação apresentou personagens que não são heterossexuais. O que é tão óbvio, gente, não era verossímil um monte de adolescente junto e não ter um adolescente LGBT. A gente sabe que a vida não é assim. Não faz sentido uma novela, uma série ou qualquer obra de ficção com vários personagens não ter uma pessoa LGBT. Não é só uma questão política de representatividade, é que se você quer criar uma obra que retrate a realidade, você não pode colocar só gente hétero, branca, padrão. Mas o simples fato de a ficção retratar a realidade e finalmente apresentar personagens LGBT incomoda muita gente. Eu não sei se vocês viram, e eu espero que vocês não tenham visto, mas recentemente o apresentador Ratinho postou um vídeo dizendo que agora tem viado em toda a novela e que antes não tinha tanto viado. Essa declaração absurda e preconceituosa é um reflexo do que pensa grande parte da população. E é bizarro como algumas pessoas se revoltam quando um grupo começa a conquistar alguns direitos que elas sempre tiveram. A gente sempre viu a heterossexualidade ser exposta e representada em todos os lugares. A gente cresce aprendendo que o ideal de humanidade é heterossexual. Então, se a orientação sexual fosse uma coisa tão frágil e suscetível a mudanças, todo mundo seria heterossexual. Não faz sentido dizer que a televisão vai influenciar alguém a ser LGBT
LGBT porque em Malhação tem um casal de duas meninas. Mas se na minha adolescência, lá em 2004, tivesse uma personagem lésbica em Malhação, ou uma personagem LGBT, qualquer que fosse ela, eu teria sim me influenciado. Eu teria crescido com uma referência positiva, eu teria visto que essas pessoas existem e que tá tudo bem, e que é possível ser feliz. E eu tenho certeza que o meu processo de entendimento e de aceitação teria sido muito mais rápido e muito menos doloroso. Mas eu não tive isso na minha adolescência, e eu acho incrível pensar que 20 anos depois da morte daquele casal em Torre de Babel, a gente tá vendo um outro casal de duas adolescentes num programa como Malhação, que tem classificação livre ou classificação de 10 anos, enfim, que passa durante a tarde. Teve beijo lésbico à tarde na televisão brasileira, eu nunca achei que eu fosse ver isso um dia. Mas aí você pode me dizer: ah, Lui, mas todos os casais heterossexuais em Malhação dão uns beijão e elas só deram um selinho. Pra ser sincera, eu não vejo necessidade de ter beijão em programa tipo Malhação. Por exemplo, uma das minhas séries preferidas se chama The Fosters, e de certa forma a gente pode comparar com Malhação. The Fosters é uma das séries mais representativas que eu já vi na minha vida. Pra começar, o casal principal é formado por duas mulheres, uma mulher branca e uma mulher negra. E eu ia falar outras coisas, mas aí seria spoiler, então eu não vou falar, mas acreditem em mim, é uma série muito representativa. E em The Fosters não tem muita cena de beijo, de sexo, e eu não acho isso ruim, na verdade eu acho bom, porque é importante ter uma série como essa com classificação livre. E não acho que ela deixa de ser representativa por causa disso, porque todos os casais são apresentados da mesma forma e não tem distinção. Se existe essa distinção em Malhação, eu não sei, porque eu não assisto a novela, mas eu acredito que sim, porque a gente ainda tá caminhando. Essa distinção é péssima, eu sei, mas eu vi duas personagens morrerem numa novela quando eu era criança. Anos depois, quando eu comecei a questionar minha sexualidade, eu pensei nelas. E eu pensei em todas as referências negativas que eu tinha na ficção, que foram muitas, e pensei em todas as coisas horríveis que eu escutei ao longo da minha vida. E eu senti vergonha, eu senti ódio de mim, eu não queria ser a pessoa que eu era. Então, mesmo que a gente ainda tenha que avançar muito, mesmo que seja só um selinho, mesmo que ainda exista essa distinção entre casais heterossexuais e casais LGBT, eu fico muito feliz de ver Lick e Samantha, e eu espero continuar feliz. Eu espero que esse relacionamento não termine, porque a temporada já tá acabando e ele não precisa terminar. E espero que ele continue sendo retratado dessa forma leve, bonita, delicada, mas que não deixe de mostrar os problemas que existem, tipo a fetichização de relacionamentos entre mulheres. Várias vezes eu vi cenas de caras olhando pra Lick e Samantha e comentando coisas do tipo: ah, eu queria participar. E isso é tão comum e é muito importante tocar nessa questão, mas sem deixar de mostrar que a melhor coisa que você pode fazer pra você é respeitar os seus sentimentos, é ser honesta com você e viver da forma como você quer viver. E eu também espero que Lick e Samantha abram espaço para outros personagens LGBT em Malhação, e em todas as novelas, em séries e filmes, porque isso faz toda a diferença na autoestima e na construção da subjetividade das pessoas. E eu tenho muita esperança que as próximas gerações vão construir um mundo mais tolerante, que respeita as pessoas, que respeita as diferenças, porque no fim, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer viver e ser feliz. E não faz absolutamente nenhum sentido você interferir na felicidade da outra pessoa. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abracinho, você, beijo, tchau. E se você também shippa Limanta, comenta aqui embaixo, porque eu não queria me sentir sozinha.